Olá, turma! Espero que vocês estejam todos e todas bem. Estamos de volta para mais uma nossa aula da nossa disciplina Atendimento Educacional Especializado, AE. Eu sou a professora Sandra Canal. Antes de iniciar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, eles são longos, hoje eu estou com ele partido ao meio. Estou usando uma blusa rosa. Ao meu fundo tem uma parede de cor neutra e do outro lado eu tenho uma cortina no tom azul com os desenhos de criança. Nesse segmento da nossa disciplina, a nossa aula hoje, é a aula 6, que vai discorrer sobre o histórico do atendimento clínico com crianças. O que quer dizer isso, professora? Nós vamos hoje conhecer um pouquinho como é que foi o histórico do atendimento dessas crianças, como que surgiu esse histórico. Então, nesse segmento da aula 6, elencamos aqui alguns objetivos. O primeiro, definir o histórico do atendimento clínico com crianças, como é que é esse atendimento, como é que tem que ser, como é que ele foi iniciado, pensado. Segundo, identificar os aspectos mais relevantes do atendimento clínico com crianças. E, por último, analisar os desafios do atendimento clínico com crianças. Então, esses são os objetivos da aula de hoje, que vai dialogar sobre o histórico do atendimento clínico com crianças, a nossa aula 6 da nossa disciplina Atendimento Educacional Especializado. Então, seguindo aqui, por muito tempo, as crianças elas foram tratadas como os mini-adultos, sem atenção às suas necessidades específicas de crescimento e desenvolvimento. Ou seja, a criança ela era considerada um ser que precisava ser treinado e ser moldado, desconsiderando todas as suas particularidades como sujeito. No entanto, ao longo dos séculos, passaram a ser vistos com particularidades importantes no âmbito clínico e social, com suas características e necessidades respeitadas. Observe a imagem que antes a criança ela era vista como um mini adulto e ela não tinha uma atenção necessária. Mas, ao longo dos séculos, essa visão ela foi modificada e a criança ela passa a ser vista tanto nesse âmbito clínico e social e tendo as suas características, suas necessidades respeitadas. Então, nesse segmento, a inserção da ludicidade e do brincar no desenvolvimento e na aprendizagem infantil é um meio eficaz para construir conhecimento, promover saúde, melhorar a qualidade de vida e estruturar o desenvolvimento infantil. Não há como mencionar a questão da crianças, infância, sem trazer agregado a esse termo a questão da ludicidade do brincar. Por quê, professora? A criança, ela se desenvolve, ela aprende a partir dessa interação, dessa ludicidade, tanto com os brinquedos, brincadeiras, como o contato com os pares, com o outro. Esse outro vai envolver outra criança, um adulto. Então, é nesse espaço que a criança ela vai se desenvolver. Por isso que eu mencionei para vocês que não há como dizer infância, criança desconectada dessa parte da ludicidade, do brincar. E, claro, muito importante também o âmbito clínico e social. Quando a criança ela começa a adoecer, é necessário esse atendimento clínico. Então, por isso é muito importante. Antes, a criança, quando ela adoecia, ela vinha a falecer, ela era tratada como qualquer um. Então, essa faleceu, a família, os pais engravidavam novamente. Então, isso era muito comum naquela realidade. E hoje se tem um cuidado muito específico com relação à criança, ao clínico e ao social. Graças a Deus, né? Então, nesse continuar, como eu já mencionei para vocês, não há como trabalhar a infância e a criança
desconectada da ludicidade. O brincar, a ludicidade, ela faz parte desse desenvolvimento. Como eu já mencionei aqui, essa inserção da ludicidade, do brincar, nesse desenvolvimento da aprendizagem infantil é eficaz para construir conhecimento, promover a saúde, melhorar a qualidade de vida e, nisso tudo, estruturar o desenvolvimento infantil, como já foi mencionado acima. Eu trouxe para vocês algumas imagens de várias crianças brincando, tanto sozinha, com os pais, com os adultos, para enfatizar, né, que esse período da infância ele é cercado dessa ludicidade, desse brincar, que é fundamental para o desenvolvimento infantil em vários aspectos. Então, seguindo a nossa aula de hoje, a compreensão da infância, ela variou ao longo da história, como já comentamos no início, sendo marcada por diferentes concepções em cada período e lugar. O que a gente quer dizer aqui? Né? Que a infância, ela tem uma história desse processo que ela vem sendo vista como mini adulto, né, sem muita importância nas suas condições clínica e social, e ela é marcada por diferentes concepções em cada período e lugar. Ou seja, a criança ela vai vivenciar em cada período, em cada lugar, uma maneira diferente de infância. Então, a criança ela foi vista e tratada de formas diversas, conforme o contexto histórico e cultural. Cada época, a criança era tratada diferente e, mesmo assim, dentro de cada contexto que ela estava, também havia uma diferença. Se fosse uma criança de família pobre ou escrava, ela era tratada diferente. Se fosse uma criança da família de reis, rainha, era uma outra estrutura de tratamento. Então, por isso que a criança ali, ela é vista e tratada de formas diversas, conforme o contexto histórico e social. É muito importante a gente conhecer todo esse processo que faz a gente entender como que a criança hoje ela tem visibilidade, mas que antes isso não era ofertado para a criança. Então, seguindo aqui, ao longo da história, surgiram diversas ideias, práticas e estudo sobre a infância, incluindo cuidados clínicos e de saúde. Então, durante essa história, né, alguns pesquisadores eles foram realizando pesquisas sobre essas questões do cuidados clínico e da saúde. Por quê? Na época, quando não tinha esses cuidados, as crianças elas faleciam com muito mais facilidade. Claro, não tinha nenhum estudo sobre isso, não tinha nenhum atendimento, então a criança adoecia e vinha a falecer. Inicialmente, vista como um mini adulto, sem muita importância, a criança foi tratada como objeto de estudo, com decisões sendo tomadas pelos adultos. A criança ela não era ouvida, ela era vista como um mini adulto. Então, assim, ela não tinha importância nenhuma. É aquilo que eu já mencionei. A criança adoecia, não tinha nenhum estudo, nem pesquisa voltada para essa competência, então a criança adoecia e ela vinha a falecer. Isso era normal na época. E os pais, eles engravidavam e tinha outros e outros e outros. Então não tinha aquela importância, não dava aquele valor àquela perda. Então, era normal. E elas eram vistas como menino adulto, porque quando elas deixavam começava a caminhar, a falar, a ter uma autonomia, ela era um mini adulto, porque ela já não precisava mais daqueles cuidados e ela passava, então, a observar para desenvolver aquelas atividades que o adulto viria a desenvolver quando crescesse. Eu vou tratar mais um pouquinho à frente dessa questão. Então, aqui, o que significa a palavra infância? Então, o que vocês têm em mente? O que seja infância? E uma outra questão para vocês refletir, como é que foi a infância de vocês? Vocês tinham autonomia para conversar, participar das conversas, receber aquela atenção da família? Ou a infância de vocês era uma infância mais restrita?
vou falar um pouquinho da minha, não que eu seja tão velha assim, mas a minha infância foi uma infância muito severa. Eu me recordo que quando eu morava bem no interior, quando a gente chegava visita na casa, as visitas ia almoçar ou tomar um café primeiro, e a gente ficava no quarto esperando. Quando a visita saía, a gente vinha para tomar o café ou fazer o nosso almoço. Então, era uma infância que a gente não tinha autorização a participar daquele momento como adulto. Então, se vocês quiserem deixar algumas situações no nosso canal de comunicação de como que foi a infância de vocês, eu terei o maior prazer de fazer a leitura. Então, seguindo aqui, né, o que significa a palavra infância? O que é infância? Como que foi a infância? Eu gosto de dizer que existem infâncias, porque cada criança ela vai vivenciar uma infância diferente dependendo da localidade, do contexto que ela está inserida. Eu relatei para vocês como que foi um pouquinho da minha infância. Então, com certeza, cada um de vocês vai trazer uma infância diferente. Eu, na minha época, não tinha brinquedo. A gente brincava com materiais em desuso, por exemplo, vasilhas, panelinha. A gente fazia aqueles fogãozinho de barro, colocava lá 2 blocos e pegava a panela da mãe ali emprestada e colocava e fazia as comidinhas. Então, essa foi a minha infância, a gente não tinha brinquedo. Eu recebi a minha primeira boneca quando eu tinha 8 anos de idade. Então, observe como que a infância é diferente para cada contexto social e cultural. Como eu já mencionei, eu acredito que vocês também vão trazer diversos relatos de infâncias diferentes do que eu coloquei para vocês aqui. Então, segundo o nosso dicionário Aurélio, infância é o período do desenvolvimento do ser humano, que vai do nascimento ao início da adolescência, da meninice. Então, esse é o período de infância que o dicionário Aurélio traz para a gente, desde o nascimento ao período do início da adolescência, da meninice, da puércia. Então, na etimologia, o termo infância derivado do latim infans, refere-se a alguém sem linguagem, destacando que sem linguagem não haveria pensamento, raciocínio e conhecimento. Ou seja, a criança ela não tinha vez e nem voz. Então, observe aqui que eles trazem a criança na infância alguém sem linguagem, ou seja, a criança não tinha momento para falar e nem para ser escutado. Então, destacando que sem linguagem não haveria pensamento. Então, ela não pensava, ela não raciocinava, ela não tinha conhecimento nenhum. Então, esse é o que o termo da etimologia traz para a gente de infância. Claro que atualmente isso mudou, a gente vai ver no decorrer das nossas aulas como que a infância é tratada atualmente. Então, seguindo aqui, o histórico da infância, ele reflete a visão de que a criança não tinha voz, não era capaz de se perceber e deveria ser apenas ouvir, sem espaço para opinar. Então, aqui a criança ela só ouvia, ela não tinha vez para conversar, para falar, muito menos para opinar. Então, ela só tinha momento ali daquela escuta, ela só ouvia. Eu trouxe para vocês aqui 2 imagens para a gente poder compreender um pouquinho dessa questão da infância. A primeira imagem é uma família, eles têm 3 crianças, um deles é um bebê de colo. A outra imagem já são 2 crianças um pouquinho mais crescidas, a menina de vestido de noiva e o menino de uma roupa de rei. Então, a concepção de infância que temos hoje é recente e ela é diferente da visão de antigamente. Por quê? As crianças de antigamente, elas eram tratadas como os mini adultos. Assim que elas começavam a andar, a falar, especialmente ali no início do século XIX, né, não havia noção de proteção ou cuidado
ou um período dedicado à infância. As crianças, muitas vezes, eram vistas apenas como os futuros adultos e não se e quando a criança ela não contribuía para uma economia familiar, ela recebia pouca atenção. Então, é isso que eu disse para vocês. Nesse período, a criança ela era considerada criança quando ela era um bebê de colo. E a partir do momento que ela já começava a andar, a falar, ela já deixava de ser criança. Então, nesse período, ela não era mais criança, ela era vista como mini adulto, e por vezes, esse mini adulto, ele não contribuía para a economia familiar, ou seja, não estava na política, em espaços sociais, então, quando ela não contribuía, ela recebia pouca atenção. Ou seja, eles entendiam que ela tinha gasto, porque ela já não tinha uma certa autonomia, mas ela não trazia contribuição para a família, então ela não tinha atenção. Então, quando as crianças ela falecessem nesse período ali, não era comum que fosse rapidamente substituída. Ou seja, ela falecia, a família arrumava outra bebê. Então, na época, era comum que as crianças se casassem cedo, como parte da realidade social. Então, por isso que eu trouxe ali para vocês um exemplo de criança, eles são duas crianças e elas se casavam muito cedo. Ali é uma menina vestida de noiva e um menino vestido de príncipe, de rei, acho que príncipe, né? Então, isso era comum, a criança se casar cedo, ser prometida cedo, com 8, 10, nem sei se chegaria a 12 anos, né? Então, nesse período, a criança era o bebê de colo. Quando ele já tinha uma certa autonomia ali, que ela começava já a ter uma certa autonomia, ela já não recebia atenção e logo ela se casava. Mas, ao longo dos séculos, a visão sobre a criança e a infância mudou, reconhecendo as suas particularidades e a necessidade de estudo dedicado a essa fase. Então, já começou ali a ter uma visão diferente e começou já estudo sobre a fase. Então, com o tempo, cresceu a população com a saúde, qualidade de vida e aspectos psicológicos e sociais das crianças, o que levou ao surgimento de atendimento clínico voltado especificamente para elas. Então, hoje nós temos o atendimento clínico, que é a questão da pediatria, que atende esses bebês. Então, com isso, cai bastante essa questão dos bebês falecerem, né? Ter muito falecimento de bebês, porque elas têm esse cuidado. Então, eu trouxe as imagens aqui das crianças sendo cuidadas por vários setores da área da saúde. E o segundo Rezende, ao destacar momentos históricos importantes relacionados ao surgimento do atendimento clínico infantil, ele menciona que, como auge da clínica médica, o período entre o final do século XVIII e o início do século XIX, então foi aí onde que teve essa mudança. Aí o século XIX foi um dos mais importantes para o avanço da saúde e desse atendimento infantil, porque nesse período ocorreram inúmeras descobertas científicas e invenções que permitiram a modernização dos instrumentos médicos. Então, quando começaram a fazer essa pesquisa, começaram então a trazer modernização para essa questão da área da medicina. E esse acontecimento foi ali pelo século XIX. Deve ser mais ali para o início do século XIX, porque logo no início, no final, melhor, que logo ali no início do século XIX, ainda as crianças eram tratadas ainda como desprezo, né? Então, isso foi mais para o final do século XIX. Então, seguindo aqui, é fundamental reconhecer e valorizar o desenvolvimento infantil, respeitando as suas necessidades intelectuais, físicas e emocionais, para evitar propostas incoerentes e desrespeitosas. Eu trouxe aqui uma fase do desenvolvimento da criança, desde o bebezinho até a fase da adolescência. Então, vamos lá. Então, no contexto do atendimento clínico infantil, a brincadeira, como eu já mencionei, a importância da ludicidade do brincar, né? Ela se destaca como importante ferramenta para o
desenvolvimento integral da criança, porque ele permite que ela conheça o mundo, a si mesma, os objetos e as pessoas ao seu redor. Lembra que eu comentei com vocês essa questão do brincar, da ludicidade, do contato com diversas pessoas, crianças, objetos, brinquedos? Então, tudo isso vai contribuir para o seu desenvolvimento e crescimento. Então, por isso que é muito importante essa questão da infância vivenciar. Se a gente conseguir oportunizar as crianças essas vivências na idade, no momento certo, com certeza ela será um adulto muito mais criativo, ativo e que poderá contribuir com a sociedade. Então, seguindo aqui, ó, Araújo e Silva, ele resume importantes aspectos sobre a saúde infantil e o atendimento clínico ao longo da história. Então, no século, é considerada mundialmente, percebeu apenas como adulto em miniatura, sem características ou particularidades individuais, principalmente pelo fato de não possuir uma linguagem bem desenvolvida. O que ele se baseava aqui era uma linguagem, então ela não tinha essa linguagem bem desenvolvida, então a criança ela era considerada apenas como um mini adulto. E a imagem da criança, né, por volta ali do século XV, ela começou a ser retratada por pintores da época, não por fazer parte de um grupo que necessitasse de atenção específica da sociedade, mas por sua beleza e graciosidade. Então, no Brasil, no período colonial, por exemplo, ele foi marcado por muitas barbáries que contribuíram efetivamente para os altos índices de mortalidade infantil, as quais se mantinham próximos a 70% dos bebês. Então, a quantidade de morte era muito grande. E essa questão de ela, nesse século XV, que ela começou a ser retratada por pintores, observe, não é por uma necessidade específica da sociedade, é porque os bebês, eles tinham uma beleza muito graciosa que chamava atenção. E a história da criança abandonada brasileira, ela se dividiu em 3 fases. A saber, a caritativa, que até o meado dos séculos 19, e filantrófica até meada da década de 60. Então, estado do bem-estar social, e nas últimas décadas do século 20, né, que é a fase que a criança se torna sujeito de direito. Então, somente ali do século 20 que a criança ela vai se tornar um sujeito de direitos. Então, aqui na década de 1920, as autoridades públicas e privadas demonstraram preocupação com o adoecimento infantil, deixando de ser apenas preocupação das entidades caritativas. Em 1960, a terapia comportamental infantil ela se firmou como modelo psicoterápico, passando a analisar de forma funcional o comportamento da criança em relação ao ambiente onde ela está inserida. Então, nesse momento, a criança ela passa a participar do processo psicoterápico de forma mais ativa. E com vista a mudar a assistência da saúde da criança no país, em busca de um cuidado mais integral, ali por volta dos anos de 1980, identificou como necessidade o acompanhamento do processo de crescimento e desenvolvimento de todas as crianças. E em 13 de julho de 1990, que foi aprovada a lei de 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, a partir do qual os MEs passaram a adquirir de amplos direitos de proteção de integridade física e psicológica, lazer e bem-estar, devendo ser amparados pela família, comunidade e pelo Estado. Então, vocês observam ali, né, qual é o processo que a criança precisou passar para que ela conseguisse ter um direito garantido. Então, começa lá no início da história, até chegar ali em 1990. Já em 1960 já começa a pensar, né, devido a essa questão de tanta mortalidade, como eu mencionei para vocês aqui, ó, alto índice, os quais mantinham próximo a 70%. Então, dos 100% que nascia, 70% eles vinham a óbito. É muito grande.
Claro, né? Sem os cuidados específicos que um bebê necessita, não é só em termos de clínica, mas em termos de cuidar, de saúde, limpeza, isso também vai contar bastante. Então, aqui, a importância, sempre a gente vai estar trazendo a questão da ludicidade do brincar, porque, como eu já mencionei, eles permeiam o espaço infantil. É criança e infância, eles estão inseridos dentro dessa questão do brincar, da ludicidade. Então, a importância do lúdico e da brincadeira nesse processo de desenvolvimento infantil, ele reconhece como ferramentas essenciais para a construção do conhecimento, restabelecimento da saúde, qualidade de vida, é dessa estruturação da família. Então, os conceitos de motivação, afetividade, eles são fundamentais para o bem-estar da criança em diversos espaços, que vai incluir ali desde escolas, clínicas e hospitais, e a família, cuja cooperação e assistência elas são essenciais nesse processo de tratamento, de segurança, qualidade de vida, interação social e educação da criança. Então, observe que a ludicidade ela não vai envolver só o brincar, ela envolve uma ampla gama de elementos que vão colaborar com todo esse processo de desenvolvimento, que vai desde a questão da família, assistência, os conceitos ali de motivação, de afetividade. Então, a criança ela precisa desses cuidados, de ter afeto, de carinho, de bem-estar, de frequentar escola, de ter acesso a clínicas e hospitais quando é necessário. Então, segundo ali Mitre, em qualquer atendimento com uma criança, incluindo o clínico, é importante lembrar que ela vive uma fase de fantasias, imaginação e brincadeiras. Então, através do brincar, a criança elabora a realidade, aprende a seguir instruções e tem a oportunidade de criar novas regras, construindo suas percepções do mundo. Então, aqui a gente tem uma criança dentro de uma sala de atendimento de pediatria, e geralmente essa sala elas têm brinquedos, porque a criança ela precisa estar inserida nesse mundo da ludicidade. E quando a criança ela está envolvida com a ludicidade, esse atendimento é muito mais prático, porque na maioria das vezes elas costumam ter muito medo desse profissional, seja dentista, seja médico, devido àquela característica, né, da roupa branca dele. E quando a gente traz os brinquedos, esse atendimento ele fica muito mais leve para a criança e também para o profissional que está atendendo, que não vai necessitar de ter forçar esse atendimento de uma criança nesse momento que ela tanto necessita de ser olhada e acolhida, que é o momento que ela está doente. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter levado, acompanhado o sobrinho, o filho num atendimento com pediatra, e vocês observem que a sala dele sempre tem vários brinquedos. Então a criança chega, aí ela vai lá, brinca um pouquinho, até que o pai conversa com o pediatra. Aí daqui a pouco o pediatra vai lá, conversa com a criança, chama ela, vai atendendo, e depois, quando ele termina de atender, que ele vai fazer as receitinhas lá para encaminhar para os pais, a criança ela volta novamente naquele espaço do brincar. Então, esse momento para ela não vai ser um momento sofrido, porque ela está em contato com esse ambiente que é familiar a ela, que é o brincar, que é os brinquedos, essa interação. Então, por isso que a gente observa sempre em consultório esse espaço, e é de suma importância para a criança, principalmente nessa etapa da infância. Então, seguindo aqui, o brincar, como já mencionei, ele é frequentemente a base do atendimento clínico infantil e pode gerar resultado significativo. Claro, a criança, se ela chegar no espaço e o profissional pegar ela logo sem conversar, ela vai ficar com medo. Então, por isso que ele vai gerar resultado significativo. Então, criança que tem repertório mínimo para brincar pode aprimorar seu desempenho motor, cognitivo, afetivo, social e verbal, além de superar medos, angústias e desenvolver resiliência. Então, essa questão dessa ludicidade está incorporada nesse espaço que vai envolver a criança e a infância, ele traz resultados significativos, positivos para o bem-estar, como eu já mencionei. Claro, em primeiro lugar a criança e depois o profissional que vai ter um atendimento mais clínico, mais leve, mais tranquilo.
Tudo bem, pessoal? E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso canal de comunicação, certo? Então, seguindo aqui, nesse atendimento clínico, é essencial valorizar a brincadeira, pois é por meio dela que a criança interage com as contingências sociais, aprendendo padrões de comportamento cultural. Não é viável separar a criança da brincadeira durante o atendimento. É importante integrar os aspectos lúdicos ao processo, como eu já mencionei. Aqui na imagem, vocês observam ó, que a criança está sendo atendida com um brinquedo. Aqui também, o pediatra está conversando com a criança. Olha que felicidade essa criança. Mas o brinquedo está junto. E por último aqui, ó, as relações envolvidas no atendimento clínico e na aprendizagem da criança podem ser criadas, modificadas e enriquecidas através do brincar. Então, reforço para vocês como que é importante a questão da ludicidade do brincar no desenvolvimento da criança infantil. Então, seguindo aqui, ó, a brincadeira. No que a brincadeira ela colabora? Ela se torna um meio valioso para coletar dados sobre o comportamento da criança, suas reações, motivações e quadro clínico. Quando a criança está doentinha, a gente que é mãe, ou que tem sobrinho, ou mesmo que é professor, está no ambiente escolar, quando a criança está doentinha, ela não vai participar da brincadeira quando ela está sadia. A gente observa que ela tem um comportamento diferente. Às vezes ela fica mais no cantinho, mais quieta, às vezes ela se recusa a brincar. Então, a brincadeira, ela se torna um meio valioso para coletar os dados sobre o comportamento da criança. Claro, tem aquela criança que é muito agitada, então, no momento de brincadeira. Então, mas essa brincadeira vai fornecer dados para mim. Então, as reações, motivações e o quadro clínico. Então, a gente observa a criança nesse momento do brincar, que ele vai trazer muita resposta às nossas inquietações. Além de facilitar a análise funcional ao relacionar eventos ao atendimento e a brincadeira é um instrumento importante para terapeutas, médicos e profissionais clínicos durante a avaliação e intervenção, podendo ser utilizada para observar, adquirir e modificar comportamentos. Então, a brincadeira tem uma função extremamente importante nesse processo da criança, seja ele no ambiente escolar, no ambiente clínico, ou no terapeuta também envolve a clínica, médica, então ela é muito importante. Certo, pessoal? Então, seguindo aqui, ó, a motivação, lembra que eu falei com vocês da questão da motivação? Que a criança precisa ser motivada? Então, a motivação ela é um processo que ele direciona o comportamento, influenciando o atendimento clínico. Se uma pessoa não estiver motivada, ela pode recusar o atendimento ou não responder como esperado. Aqui eu trouxe uma imagem de uma criança aqui motivada, ela está toda feliz ali, e a imagem de uma criança que não está motivada, que está ali bem moada no cantinho dela. Então, a motivação ela pode ser gerada por fatores externos, como os pais, professores e amigos, ou por interesses pessoais. A criança motivada, ela alinha seu comportamento a objetivos que atendam às suas necessidades. Mas precisa ter condições físicas, cognitivas e sociais adequadas para alcançá-los. Não é somente a motivação, só motivar. A gente tem que dar condições para a criança consiga alcançar o que ela tanto deseja. E claro, é função, eu vou dizer aqui da família, principalmente, né, de motivar a criança. Por exemplo, se a criança não consegue andar de bicicleta, uma coisa básica, simples, então a família tem que motivar a criança, insistir, tá ali acompanhando, coloca uma rodinha para dizer para a criança, olha, você pode andar, não vai cair, eu estou aqui. Porque a criança, ela sendo motivada, com todo esse cuidado, e quando a gente fala para se dar condições, qual a condição que eu vou dar para ela? Eu vou colocar as rodinhas
e vou dizer para ela, olha, você pode andar, eu estou aqui, você vai conseguir, você não vai cair. Então, a partir do momento que a criança começa a andar e ela percebe que ela não vai cair, que ela vai tendo aquele equilíbrio, a gente vai tirando as rodinhas. Porque eu estou motivando, eu vou estar dando assistência a essa motivação para que ela consiga alcançar o objetivo. Qual é o objetivo dela? Andar de bicicleta. Então, eu vou motivar e vou dar as condições para que ela consiga alcançar seu objetivo. E quando a gente percebe que ela já consegue fazer esse andar com autonomia, sozinha, a gente vai retirando esse suporte que a gente tem de auxílio para ela. Correto? Vocês conseguiram entender como que a motivação funciona? Não é só simplesmente colocar na bicicleta e dizer, vai, eu estou aqui. Não, a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder auxiliar nesse processo da criança, dela conseguir alcançar seus objetivos. Aqui eu citei o exemplo da bicicleta, mas tem vários outros exemplos, de estudar principalmente, de superar o medo e assim por diante. Cada um vai saber nesse processo familiar o que é mais importante para a criança, que a criança precisa ser motivada. Então, seguindo aqui na nossa aula de hoje, falando aqui do apoio familiar, né, porque a motivação aqui está muito atrelada aos pais, professores e amigos, porque são pessoas que sempre estão mais próximas da criança. A gente cita aqui o professor porque a criança fica 4, 5, 6, hoje com as escolas integrais, elas passam muito mais tempo na escola com professores, com os amigos dela ali, do que às vezes em casa com a família. Então a gente fala aqui da questão daqueles que estão em contato maior com a criança. Então, o apoio familiar, porque a família é a base, é essencial para o desenvolvimento integral da criança e a continuidade dos atendimentos clínicos. Claro, a família é aquela que vai acompanhar a criança nesses atendimentos clínicos, ou seja, o pai e a mãe, ou seja, a mãe ou o pai. Isso vai depender do trabalho de cada um e da disponibilidade. Então, a família ela deve criar um ambiente seguro e saudável e participar ativamente do tratamento, é participar ativamente. O envolvimento familiar é um diferencial para o sucesso dos atendimentos, exigindo mudança de papéis e atitudes. A influência da família é crucial, pois o lar proporciona as condições necessárias para desenvolvimento e reabilitação. Parceria entre família e profissional da saúde são fundamentais, pois eles impactam positivamente os atendimentos clínicos e pode gerar mudanças significativas na vida das crianças. A família é importante aqui não somente nos atendimentos clínicos, mas também no ambiente escolar. Quando a família participa ativamente do ambiente escolar, os resultados são muito positivos. Quem é professor consegue compreender o que eu estou falando. Ou quem acompanha, trabalha no ambiente escolar, mas que não é professor que está acompanhando. Então, a família é a base primordial, tanto para essa questão de acompanhamentos clínicos e também a questão do acompanhamento escolar da criança. Estou seguindo aqui, ó. Outro aspecto importante que eu trouxe para vocês. Martins, ele afirma que a afetividade abrange diversos aspectos relacionados às experiências de prazer e desprazer. Para entender a vida afetiva de uma criança, é importante utilizar a terminologia correta, dada a complexidade dessa área de estudo. Enquanto, até o século XIX, os termos emoção e sentimento eram usados de forma intercambível. Atualmente, há uma clara distinção entre eles no estudo de afetividade. Então, o que ele traz aqui? Que a emoção era o estado agudo e transitório. O exemplo, a empolgação. E o sentimento é o estado mais atenuado e duradouro. O exemplo é o saudosismo e a fidelidade. Eu não vou entrar muito aqui nessa questão desse estudo, dessa terminologia, porque a gente já discorreu aqui sobre a questão da afetividade, a questão da motivação. Então, isso já está tudo elencado na nossa aula de hoje. Mas quem quiser conhecer um pouco mais,
Faça uma pesquisa para vocês aprofundar, quem tiver mais curiosidade. Então, seguindo aqui, para entender a vida afetiva, é fundamental focar na infância, onde, segundo a teoria valoliana, a criança é inicialmente emocional e evolui para uma dimensão sociocognitiva. No atendimento clínico infantil, é crucial considerar a emoção e a afetividade, pois as crianças são influenciadas por um contexto dinâmico que molda seu comportamento. As interações sociais são essenciais para o seu crescimento. E antes de desenvolver a linguagem, comunica-se por ações e imitação. A afetividade e a autoimagem são determinantes no desenvolvimento e os profissionais devem ir além da dicotomia entre aspectos orgânicos e sociais. A teoria da afetividade, que inclui emoção, sentimento e paixão, é relevante no atendimento clínico. Eu trouxe para vocês aqui um resumo da vida afetiva. Então, aqui nós seguindo, para concluir, os desafios do atendimento clínico com crianças são diversos e complexos. Moreira, ele define desafio como a resistência e coragem necessárias para superar limites no atendimento infantil, destacando a sua complexidade. Rabelo observa que a psicanálise enfrenta a dispersão de informações, o que prejudica a atenção das crianças, enquanto Mendes Souza ressalta a incerteza nos tratamentos médicos que pode rotular as crianças, como no caso de TDAH. A participação dos pais é considerada fundamental na psicoterapia, apesar dos desentendimentos familiares. A psicopedagogia clínica também lida com o desafio do fracasso escolar, onde uma definição clara de aprendizado é crucial. Portanto, o cuidado infantil ainda está em desenvolvimento, necessitando de um modelo que integre a família e promova um atendimento integral com os profissionais de saúde, seguindo políticas públicas para garantir a qualidade do atendimento. Eu trouxe para vocês aqui, são descritas aqui falas de autores que cada um, eles vão trazer o desafio desse atendimento clínico. E como já mencionou aqui, a participação da família, ela é primordial, não só nessas questões do atendimento clínico, mas também nessa questão do acompanhamento da criança, seja clínico, seja escolar, enfim. E ele fala também da questão das incertezas no tratamento que pode rotular, que aqui é no caso do TDAH. Então, por isso que é importante quando a gente fala da observação, da brincadeira. Então, nesse processo de observar a brincadeira, a gente consegue compreender vários aspectos que a criança vai demonstrando no seu comportamento, que por meio dessa brincadeira, a gente consegue compreender melhor essa criança. Como já mencionei, a questão da ludicidade, do brincar, da brincadeira, são fundamentais nesse processo de compreender a criança e também para o seu desenvolvimento. E já aqui, finalizando a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês como sugestões 2 livros. O primeiro dele é A Vez e a Voz das Crianças. Eu não consigo aqui ver o autor, mas se vocês colocar lá no Google, vocês vão conseguir entender. Vai aparecer Escutas Antipedagógicas e Poéticas das Infâncias. E eu trouxe o link, esse livro eu já li, ele é maravilhoso, que ele fala da história social da criança e da família. Quando vocês forem escrever algo que vai falar sobre a história da criança e da família, eu sugiro que vocês tragam nessa escrita esse autor, Arries, Felipe Arries.
ele é o autor com bagagem essencial para a escrita dessa questão da história social da criança e da família. Esse livro ele está em PDF, eu deixei o link para vocês ali, quem tiver interesse, fazer uma leitura. Não é um livro muito extenso, ele é um livro até assim com poucas páginas, mas é primordial para entender todo esse processo da criança quando ela é vista como um mini adulto e desse processo que ela vai passando até se tornar um sujeito ativo. Correto, pessoal? Então a gente fica aqui por aqui. A nossa aula de hoje, ela falou muita questão da história. Deixa eu retornar aqui, só para a gente... A questão da infância, a questão da criança, né? O histórico do atendimento clínico com crianças. E dentro desse atendimento, a gente trouxe um pouquinho da questão da ludicidade, do brincar das brincadeiras, que faz parte desse processo. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no nosso canal de comunicação. Eu reforço que é necessário que vocês façam a leitura do material antes de vir para a aula. Por quê? Na aula aqui eu faço uma compilação das informações. E quando a gente faz uma leitura de todo daquele material que está disponível para vocês, quando vocês vêm para a aula, vocês conseguem compreender melhor a explicação. Mas qualquer dúvida, vocês sabem onde recorrer. Eu agradeço quem pôde estar comigo. Deixo aqui como sugestões para os amantes da leitura. E aguardo vocês na próxima aula. Fique bem, fique todos com Deus. Até breve.